na semana passada, 22/3 a gente transferiu para hoje, ok? Então, o próximo encontro está agendado para 25/4, e aí sim, nesse encontro, vocês vão me entregar cada grupo, né? Então, não é cada pessoa. Cada grupo vai me enviar via e-mail, ou pode ser até pelo WhatsApp mesmo, lá, pelo WhatsApp da turma, ok? Vocês vão me enviar o modelinho do paper com a parte da introdução, título, introdução, objetivo e uma parte da fundamentação teórica que vocês já tiverem feito para eu poder começar as correções e devolver para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que na construção do paper, né, isso qualquer paper tem, e essa informação está disponível para vocês lá na plataforma, se vocês entrarem na disciplina seminário, né? Naquela primeira parte, vem dando essas instruções, né? O que deverá conter no paper que vocês vão fazer, e aí eu listei aqui, né? Então, ele tem que ter o título, vai lá no cantinho ter os autores, né? Que são os componentes do grupo, a fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussão relacionado ao trabalho que vocês fizerem e as referências que vocês utilizaram na fundamentação teórica do trabalho. Bom, aí eu já havia colocado isso, mas estou retomando porque tem grupos que possam ainda estar um pouco perdidos em relação ao que fazer, né? Então, essa informação a gente já tinha passado no nosso primeiro encontro. Como vai ser a logística, né, desse trabalho? Qual é a ideia desse trabalho? É que vocês façam um trabalho prático. Esse trabalho prático pode ser um trabalho de campo, ou seja, o grupo vai definir, já que vocês não, a maioria não mora na mesma cidade, a minha sugestão no dia foi que, vamos supor que no grupo tenham 2 pessoas que moram próximos. Essas pessoas fariam a parte prática do trabalho de campo, né, relacionado ao tema que vocês escolheram, ou a outra opção, vocês iriam fazer uma busca na internet de algum trabalho prático que já tivesse sido registrado, né, sobre aquele tema que vocês estão, se propondo a apresentar, tá bem? Então essa aplicação prática, tem que ser medida, né, porque você tem que ser avaliada, né, tem que ser possível de se avaliar. Então não pode ser só um trabalho de revisão bibliográfica, né, então tem que ser realmente a demonstração da prática que foi realizada para que vocês possam fazer uma análise crítica sobre aquilo que foi feito, tá certo? No item fundamentação teórica, né, que é onde vocês vão falar sobre a importância daquele tema, né, sobre opiniões de especialistas sobre aquele tema, né, ou seja, vocês vão pegar citações que existem em outros artigos ou em livros e vão colocar ali para fundamentar o trabalho de vocês. Essa parte deve conter pelo menos 10 parágrafos. Né? Então, 10 citações diferentes, de diferentes autores. Não serve vocês repetirem o mesmo autor. Então, como o grupo é grande, cada Uhum. uma pessoa do grupo fica responsável por procurar um artigo diferente, né, para poder usar a citação referente a esse tema na fundamentação teórica, tá bom? Essas citações podem estar mescladas, né, entre citação direta curta, citação direta longa, citação indireta. A única coisa que eu não coloquei aqui é a citação de citação, porque às vezes o grupo pode ter mais dificuldade de fazer. Mas se também souber fazer, porque tem gente que às vezes já tem outra graduação, já tem prática de escrita, né, de trabalho acadêmico, e aí sabe fazer citação de citação, não tem problema. Mas eu não coloquei como necessidade, tá? Então, se quiserem colocar, tudo bem. E aí, o nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho de novo, né? Porque vocês já viram isso, não comigo, mas com outro professor, quando vocês começaram o curso na disciplina de metodologia científica ou produção do conhecimento, porque ela agora mudou de nome, né? Vocês receberam um livro de metodologia, orientando como é que faz um trabalho científico, né? Como é que ele é dividido, como é que se faz as buscas, como é que se faz as citações, como é que se faz as referências, tudo isso, né, era para vocês terem aprendido lá atrás, e a gente já também lançou mão disso no semestre passado, quando vocês fizeram o trabalho de vocês, né, de seminário. Então, teoricamente, todo mundo que está na turma e que já começou, né, no iniciozinho dos semestres dentro da universidade, da Uniaselv, já passou por essa disciplina, por essa parte inicial que orienta como é que a gente faz, né, esses trabalhos. Mas a gente vai fazer hoje uma pinceladinha sobre isso, ok? De modo que na próxima data são esses 10 parágrafos
que vocês já vão ter que produzir para já colocar lá dentro do paper, junto com essa parte que vocês fizeram agora, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como elaborar essa fundamentação teórica. E nessa etapa da fundamentação teórica, devem existir imagens. Essas imagens podem ser na forma de gráfico, de tabela, ou alguma imagem mostrando situações relacionadas ao tema. Não serve imagem sem sentido, porque cada uma dessas imagens que vocês vão colocar, vocês vão precisar fazer um comentário sobre ela. Então, vou dar um exemplo, tá? Fora do tema de vocês. Faz de conta que o tema é alimentação saudável. Aí a pessoa vai botar uma maçã, né? Subentende-se que a maçã é um alimento saudável, mas o que você vai escrever ali? Você vai definir a maçã? Você vai falar sobre a composição da maçã? Né? Ou você vai só dizer maçã é uma fruta e é saudável? Né? Então, não tem sentido você colocar uma imagem que não tenha uma justificativa para a presença dela no trabalho. Então, quando vocês forem procurar imagens, essas imagens têm que estar relacionadas ao que vocês estão escrevendo no trabalho. Né? E sempre abaixo da imagem deve ter um comentário sobre ela. Ok? Então, e lembrando que a imagem precisa ser identificada, né? Figura 1, colocar o nome dela, embaixo colocar a fonte de onde ela foi tirada, né? A fonte contendo o local, não o endereço eletrônico, né? Se era o livro, se era um artigo, coloca o nome desse artigo e o ano, ou então o autor e o ano, né? E a revista da onde foi tirada. Não serve imagem de blog, ok? Então, e também a fonte não é o endereço eletrônico. O endereço eletrônico vai aparecer lá no final do trabalho, quando vocês estiverem escrevendo as referências, né? Ou seja, vocês vão pegar essas citações e escrever lá atrás, né, o lugar onde elas apareceram. E aí sim o endereço eletrônico vai aparecer, mas não na imagem, ok? Então, só uma recordação, porque a gente já tinha falado isso no semestre passado. Então, esse é o modelo que eu já mandei para vocês. Posso mandar hoje novamente, caso alguém tenha perdido, né? Ou não tenha, no dia não viu, ou entrou no grupo de postagem depois, tá? Então, eu vou enviar novamente o slide de hoje e esse modelinho separado, editável, né? Para que vocês possam preencher. Então, o que vocês vão entregar no próximo encontro? O paper, que é isso aqui, preenchido com o título. Lembra do nome de vocês? Como é que vocês vão fazer? Ó, nomezinho numerado. Número 1, pode colocar por ordem alfabética, se quiserem, né? Nesse tamanho de letra, não aumente a letra, né? Não modifique o formato. Não é para colocar lado a lado, é para colocar um abaixo do outro, tá certo? Como é que vocês vão colocar? Inicial do nome, por exemplo, aliás, inicial do nome não, vocês vão começar pelo sobrenome, em letra maiúscula. Então, se é Maria José da Silva, vai ficar Silva, com tudo maiúsculo, vírgula, M maiúsculo, J maiúsculo, né? Pronto, a Maria José é a número 1. Aí depois, Eduardo Campos, né? Campos maiúsculo, vírgula, ele é o número 2. Quando for aqui embaixo, olha, isso aqui, ele fica, para você editar isso aqui, você tem que clicar nesse campinho. Aqui nesse documento aqui eu não consigo, depois eu vou abrir lá e mostro para vocês, tá? Mas para vocês editarem o que está escrito aqui, tem que clicar, e aí vem aqui, e aí o que vocês podem colocar aqui, né? Número 1, acadêmico do curso, acadêmico da Uniaselv, no curso de graduação, né? Ou de bacharelado de nutrição, bacharelado de biomedicina, entendeu? Aí vocês vão dizer quem é o número. Não vai repetir o nome, só vai botar o número. Entendeu? Número 1, ou, se preferir, fazer aqui, ó. Quando a gente coloca acadêmico 1, 2, 3, a outra opção é a gente só numerar aqui, né? Acadêmicos 1, 2, 3, 4, 5, e depois botar os nomes deles aqui, dizendo de qual graduação ele é, tá certo? E, por último, o tutor. Não precisa colocar da onde é a graduação. O local da graduação já vem no último item, olha. Você botou carbonato? Aí aqui, gente, eu vou fechar aqui, tá? Daqui a pouquinho eu abro para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, aqui embaixo vocês estão vendo, olha, que já tem um campo aonde vocês podem... como aqui vocês não têm como ser uma única turma, eu prefiro que vocês coloquem o nome do curso de cada acadêmico do lado do nome, tá vendo aqui? Agora, o código da turma, aí sim, vocês podem colocar aqui. Tira o curso e coloca assim, né? Disciplina, seminário. Aí coloca o código da disciplina que aparece lá para vocês, tá ok? Não precisa colocar prática, módulo, nada disso. Dia, mês e ano aqui, basta vocês colocarem o mês e o ano que vai ser entregue, né? Então, se vai ser entregue em junho, é junho, 2024, certo?
Pronto. Então, do lado dos nomes de vocês, não precisa. Aí, no caso, aqui vai ter o curso. Se. Do nome, não, desculpa, do número. Por isso é que eu prefiro o número aqui, o nome aqui em cima. Se a gente coloca o nome aqui em cima, aqui embaixo fica mais vazio. Né? Se a gente colocar os nomes aqui, esse rodapé aqui vai ficar muito largo. Então, aqui é melhor a gente colocar só o número, né? Número 1, acadêmico do curso de nutrição. Número 2, aí sim pode ser lateral, tá? Pode ser ponto e vírgula e coloca o outro. Número 1, acadêmico do curso tal. Número 2, aí ponto e vírgula. Número 2, acadêmico do curso tal. E aqui em cima, a gente numera o nome de vocês, tá certo? E o último é o nome do tutor. Certo? Sempre obedecendo ao tamanho das letras que estão aqui. Não é para vocês mudarem tamanho, não é para mudar formato, querendo fazer um documento diferente, porque esse é o documento padrão que a universidade usa, tá bem? Ah, mas eu já fiz em outro lugar, eu já fiz em outro semestre. Só que o modelo que eles mandaram para esse semestre é esse aqui, tá bem? Então, vamos tentar fazer no formato que está aqui. Vocês vejam que cada campo desse, ele já está delimitado o tamanho que você vai usar, aonde começa e aonde termina. E eu coloquei aqui o que você vai escrever. A introdução é a apresentação inicial do trabalho e deve conter uma pequena informação sobre o tema estudado. Nessa parte aqui, não precisa ter citação, tá certo? Pode ser um resumo que vocês estão fazendo sobre o conteúdo que vocês leram. Se quiser botar a citação, não tem problema, mas não é exigido, tá certo? Nessa introdução, também precisa conter o que vocês estão buscando na pesquisa de você. Qual é o objetivo que essa pesquisa tem, né, em apresentar? Ok? Então, neste trabalho será discutido tal item, ou o presente trabalho tem o objetivo de, tá certo? Então, aqui, essa pergunta da pesquisa não precisa estar numa forma interrogativa, ela pode estar sendo explicada, né? O presente trabalho tem o objetivo de responder ao questionamento disso, surgido em função de tal e tal coisa, tá? Então, vocês não precisam fazer a pergunta e colocar a interrogação, certo? Aí, aqui eu coloquei, ó, para saber mais desse campo, acesse a etapa 1 da trilha de aprendizagem, porque se você entrar lá na trilha, tá explicando direitinho como é que faz uma introdução, tá certo? Claro que depois que vocês tiverem preenchido, vocês vão tirar esse quadradinho e o que está em vermelho, vocês vão colocar tudo para a letra preta, né? Vai ficar tudo na formatação preta. Fundamentação teórica. Isso aqui, provavelmente, vocês já fizeram, né? Então, vocês só vão transpassar o que vocês já fizeram para cá. Essa é a etapa que vocês vão se dedicar de agora até o próximo encontro, que será redigir 10 parágrafos, né? Então, aí vocês podem se dividir, cada um do grupo fica com um parágrafo, ou se uma pessoa formata o que os outros vão fazer e não vai ficar responsável por isso, fica a critério de vocês, outro fica responsável de procurar as imagens, tá certo? Então, essa dinâmica dentro do grupo de vocês, para todo mundo poder trabalhar, vocês criam, certo? Então, aqui eu coloquei, ó, na fundamentação devem ter no mínimo 10 parágrafos, você pode intercalar os parágrafos com citação direta longa, direta curta ou indireta. Na fundamentação, então, eu dividi para ficar uma coisa justa, né? 4 citações do tipo direta, 2 direta longa, porque as citações direta longa, elas compridam demais o trabalho. Vocês vão ver que para ela ser direta longa tem que ter aquele recuo, né? Dos 4 centímetros, e aí você vai usar mais linhas, aí as páginas, vai ficar um volume de página muito grande no trabalho. Então, eu estou limitando as diretas longas a 2, né? E 4 indiretas. Então, 4 direta curta, 4 indiretas e 2 diretas longas, tá? É obrigado a ser assim? Não, eu estou dando esse parâmetro para que seja um trabalho mais ou menos do mesmo tamanho, né? Senão todo mundo já pensou se vocês fizessem 8 citações longas, né? Vai ficar um trabalho chato de ler, né? Porque a citação direta longa, ela não enxuga a informação. Ela coloca ali a forma como o autor está escrevendo e não a forma como você está interpretando o que ele escreveu, certo? Então, é mais difícil da gente entender que vocês compreenderam a mensagem que o autor passou, tá certo? Lembra da parte das imagens, que eu também coloquei aqui, né? Que essas imagens devem ter nomes, né? Elas são numeradas e devem ter nome, e abaixo delas deve ter a fonte do local onde elas são tiradas, e que essa fonte não é o endereço eletrônico, não é o http, nananã, não é isso que é para pôr ali. Tá? Ali vocês vão colocar o nome do artigo, do autor e o ano ou da revista da onde aquela imagem foi tirada, certo? E voltando a dizer, não serve blog, já que o trabalho de vocês é um trabalho de campo, né? Ou vocês vão para campo, ou vocês vão
consultar artigos de trabalhos que foram feitos nessa linha de pesquisa, então não tem razão de buscar imagem em blog, né? Essas imagens têm que ser contextualizadas em relação ao que vocês estão escrevendo. Tá? Ou vocês podem preparar a tabela, vocês podem fazer o gráfico, não precisa copiar a imagem de lugar nenhum. Vocês podem criar a imagem. E aí vocês vão colocar a autoria de vocês. Tá certo? Bom, então, essa é a parte do trabalho que vocês vão estar fazendo. Se vocês já tiverem escolhido qual é o trabalho de campo que vocês vão apresentar, né? Vamos supor, vai ser uma entrevista em tal lugar, vocês já podem aproveitar e já colocar a metodologia que vai ser utilizada aqui. Se for um trabalho de revisão bibliográfica, onde vocês vão apresentar um trabalho prático de outro grupo, né? De outros colegas que já fizeram lá no passado, então vocês vão descrever que é um trabalho de revisão bibliográfica baseado numa pesquisa exploratória, né, prática, realizada em tal lugar, em tal ano, tá? Então aí vocês vão descrever como aquela pesquisa que vocês escolheram para apresentar aqui foi realizada, a metodologia que está descrita lá na pesquisa, tá certo? Então vocês vão procurar lá no artigo o item metodologia e vão começar aqui dizendo que o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica em cima de uma pesquisa tal, e aí vão descrever a metodologia que foi utilizada lá naquela pesquisa. Se for um trabalho de vocês, aí aqui vocês vão dizer como é que vocês vão fazer. Lá no manual vem explicando como é que a gente cita a metodologia, né? Se a pesquisa sua vai ser uma pesquisa com entrevista, né? Uma entrevista aberta, entrevista fechada, né? Se vai ser uma pesquisa só observatória, né? Então, isso vocês vão definir de acordo com qual é a prática que vocês vão apresentar. Tá? Então, essa etapa aqui não será discutida no encontro que vem. Ela vai ser a última, né? Aquela que a gente vai ver em maio, certo? Essas duas últimas, vocês só vão preencher em maio, tá certo? Então, essa é a ideia de atividade que vai ficar para vocês para ser entregue no nosso próximo encontro. E aí, aqui na sequência, né, eu coloquei algumas orientações. Que caso vocês ainda estejam em dúvida como preparar essa fundamentação teórica, como é que eu vou escrever essa fundamentação teórica, lá dentro da plataforma tem um link, né, que está mais ou menos assim, descrito lá, ó, como desenvolver a fundamentação teórica do paper. E aí eu botei o endereço, caso você não queira entrar na plataforma, só copia o endereço e joga lá, né, na sua barra de navegação e vai aparecer o documento para vocês lerem ali, explicando como é que a gente constrói uma fundamentação teórica. Na verdade, é um copia e cola, né? Mais ou menos. Um copia e cola no bom sentido. Vocês vão procurar no artigo que vocês escolheram qual é o trecho do artigo que vocês querem citar aqui no trabalho, né? E aí vocês podem reescrever, né, numa forma de citação indireta e colocar do lado dele o nome do autor. Ou então colocar segundo fulano de tal, e aí vocês escrevem a frase que vocês tiraram de lá. Eu digo que é um copia e cola porque a fundamentação ela é formada de vários recortes que vocês vão tirar dos artigos que vocês vão pesquisar, né? Como que vocês vão escrever esses recortes? Aí sim são as citações que a gente vai falar daqui a pouco, né? A maneira como você vai escrever aquilo que você quer copiar do artigo que você vai usar. Eles deram lá como sugestão de livros, né, alguns locais onde vocês podem procurar esses artigos ou informações, né, científicas sobre o tema que vocês estão buscando, tá? Então, a biblioteca virtual, Google Acadêmico, e aí eu coloquei aqui alguns outros, né? Eu já tinha dado isso também para vocês, alguns outros sites confiáveis. Para não procurar em blog. Se você entrar no Google direto, o Google Simples, né, e jogar o tema, vai aparecer opiniões individuais de algumas pessoas, de alguns profissionais que vão lá e jogam no blog dele. Tá? Isso não é científico, a não ser que dentro daquele blog ele tenha disponibilizado um artigo, e aí você vai usar o artigo e não o blog. Tá certo? Então, o lugar certo da gente procurar são sites que vão apresentar artigos científicos ou revistas que contenham, né, pesquisas relacionadas àquilo que vocês estão falando. E aí aqui eu coloquei alguns, ó, o Google Acadêmico, né, o Cielo, o Open Library, o Science Direct, Biblioteca Digital Brasileira, os periódicos da CAPES, tá? E se vocês souberem de outros, né, tem a BVS, que é uma biblioteca do Ministério da Saúde, né? Então, tem vários outros que vocês podem procurar e não está fechado nesses. Esses aqui são só sugestões, ok? Então, para a gente fazer uma pesquisa de bibliográfica, para a gente procurar artigos que envolvem o nosso tema, primeiro a gente precisa definir o tema, né? Depois a gente vai escolher palavras-chave que envolvem aquilo que a gente quer saber, de acordo com o meu objetivo do trabalho.
Vou determinar período. Lembra que a gente já falou isso também no semestre passado. As pesquisas científicas, elas colocam um prazo de em torno de, no máximo, 10 anos de publicação. Então, a gente está em 2024, menos 10 de 2014, quando você vai colocar o seu limite, você vai colocar na sua busca editados no período de 2014 a 2024. E aí, lá na sua metodologia, quando você descrever a metodologia, você vai colocar lá, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos sites acadêmicos, aí vai descrever qual o site que você usou, foram detectados tantos artigos relacionados no período de 2014, se você colocou 10 anos, né, de 2014 a 2024. Se você não quer relacionar a data, você joga lá a sua pesquisa e depois você vai dizer lá na metodologia qual foi a data mais velha, né? Então, vamos supor que a sua data mais velha foi 2018, num período de 2018 a 2024, porque foram artigos que você encontrou nessa faixa, tá? Tentem não usar artigos mais antigos do que 2014, porque a gente lembra que a ciência muda toda hora, coisas que foram colocadas lá atrás podem não estar mais hoje validadas, né? Então, a gente dá normalmente um prazo, né, nos registros científicos de citações que não passem de 10 anos. Quanto mais recentes sejam as publicações, mais valioso é seu trabalho, né? Significa que você está consultando obras recentes. Se é uma obra antiga que tenha um peso muito importante, né, um livro que tem um peso, né, literário, e aí essa obra é antiga, tudo bem, né? Então, a gente tem um exemplo aí, o Krause, né, que é um livro da nutrição, que é Bíblia, né? Então, todo mundo usa Krause como referência para alguma coisa. Mas, às vezes, a última edição, eu não tenho ideia de quando foi, pode ter mais do que 10 anos, mas é um livro de peso, né? É um livro confiável. Então, eu vou citar, não tem problema de ter mais do que 10 anos, tá bom? Então, eu só estou abrindo um parêntese, porque eu não estou dizendo para não usar. Eu estou dizendo que é mais confiável a nossa pesquisa quando a gente usa documentos, né, livros, artigos, com datas mais recentes. Mas quando se trata de uma Bíblia, né, de um documento que é reconhecido mundialmente, ou reconhecido naquela localidade, ou naquele meio acadêmico, não importa que ele tenha mais do que 10 anos, ok? E selecionar as bases de dados, né, da onde essa pesquisa foi tirada, tá certo? Então, esse aqui é um roteirinho para você fazer antes de você ir fazer a sua busca, para na hora que você entrar no site, você realmente conseguir artigos que estão relacionados ao assunto que você busca. Dentro do trabalho de vocês, aqueles 10 parágrafos não vão falar sobre a mesma coisa, né? Então, vamos pensar assim, o autismo na faixa etária infantil, que a gente tinha até pedido para não repetir problema. A gente pode repetir a faixa, mas não repetir o problema, o caso social, não é? Então, a gente vai tentar ver lá, nas minhas palavras, aí eu vou colocar assim, autismo, faixa etária de tanto a tantos anos, né? No meu curso, no meu descritor de palavra-chave. E coloco o prazo, editados no período de tanto a tanto. Quando eu jogar lá, dentro do autismo, eu vou procurar o conceito de autismo. Primeiro, eu vou falar da faixa etária, né? Da faixa etária de 5 a 10 anos de idade, vamos supor. Ou então, de 0 a 5 anos. Eu não sei a faixa que vocês estão estudando, tá? Então, eu vou jogar, vou fazer uma pequena introduçãozinha, né, no meu primeiro parágrafo, sobre o que caracteriza aquela faixa etária. Depois, eu vou fazer uma definição sobre o que é o autismo. Depois, eu vou começar a procurar outras situações, entenderam? Os meus 10 parágrafos não devem falar da mesma coisa. Eu posso, sim, usar 2 parágrafos, por exemplo, para contextualizar. O autor fulano de tal cita que o autismo é decorrente dito. Porém, o autor fulano de tal, aí eu já posso fazer isso, né, no parágrafo de baixo. Porém, não, aí coloca. No entanto, ou então já o autor fulano de tal refere que o autismo é decorrente de tal. Então, eu estou contextualizando, porque eles tiveram opiniões diferentes. Aí, isso pode estar contabilizado nos meus 10 parágrafos, tá bem? Se eu não tiver outro assunto para tratar. Mas o ideal é que cada parágrafo pontue ideias diferentes, ou então ideias contrapostas por autores diferentes, ok? Tem muitas ideias que tenha pontuado diferente, sobre doenças que vão ser geradas por conta de dietas da moda, o que influencia a dieta da moda, o que ela causa na pessoa, como que a reação
Não, mas aí vocês vão contextualizar isso entre esses parágrafos. O seu parágrafo não tem um número de linha limitado, tá? O parágrafo é aquela parte do texto que trata de um assunto. Então, naquele parágrafo X, você pode estar contextualizando o que os autores diferentes falam sobre aquela situação. Ou você pode colocar parágrafos diferentes se você não tiver encontrado muito assunto sobre aquilo que você está apresentando, né? Muitos artigos. O que importa é que, de preferência, cada parágrafo desse seja um autor diferente, para vocês não passarem o trabalho inteiro com os mesmos autores. Aí você fez uma pesquisa em um único artigo. Tá? Então, a ideia é que, se são 10 parágrafos, cada parágrafo seja um artigo diferente. E aí vocês podem estar, na hora de escrevendo, na hora que forem escrever isso, fazer a contraposição de outros autores dentro daquele mesmo parágrafo. Ou usar parágrafos diferentes. Por isso que eu estou dizendo que vocês façam isso e vocês vão me apresentar na próxima etapa para eu olhar como é que vocês escreveram e ver se vocês tiveram alguma dificuldade disso. Quando vocês forem me enviar, vocês podem tirar essas dúvidas, né? Olha, eu entendi que era desse jeito. Posso trocar? Posso fazer assim? Posso fazer diferente? Entendeu? Agora, na hora de vocês fazerem a contextualização, é que vocês vão encontrar as dificuldades. E é isso que a gente vai corrigir no próximo encontro, quando vocês me enviarem. Tá certo? Ok? Foi Ana, né, que falou agora? Ok, professora, obrigada. Nada, Muri. Pronto, então, aqui é só um desenhozinho, né, de uma imagem para vocês entenderem o que a gente está fazendo, né? A introdução, você está contando uma historinha do seu trabalho. Por que você está fazendo aquele trabalho, tá certo? O objetivo está logo na sequência daquela introdução. Isso foi o que vocês já fizeram agora. O método a gente vai escrever depois que vocês escolherem a pesquisa de vocês. Os resultados vai ser o que vocês vão apresentar, que é o trabalho que vocês vão escolher. Vai estar logo depois do método. Depois que vocês tiveram descreverem o método, aí vocês vão apresentar o trabalho que vocês escolheram ou que vocês vão realizar. E vão, na sequência, fazer uma discussão sobre o que vocês encontraram no trabalho que escolheram, né, que foi realizado por outro grupo, ou no trabalho que vocês forem realizar. Tá certo? Então, na verdade, a gente está construindo um texto, né? A gente está construindo um artigo baseado em informações de outras pessoas que elas já vivenciaram aquele problema, ou opinião que elas têm sobre aquele problema, e depois vocês vão apresentar uma prática sobre aquele assunto, comprovando aquilo que foi contextualizado. Tá certo? Lembra que lá no objetivo, vocês têm que descrever o que vocês querem falar ali. Vocês não estão contando uma historinha do que é o autismo. Tá? Estou dando um exemplo do autismo. Então, quem tem o tema autismo, por exemplo, o trabalho não é você só falar sobre o autismo. Você tem que procurar um trabalho prático que envolva o acompanhamento, por exemplo, de crianças autistas. O que normalmente na sua fundamentação teórica vai ter um item onde você vai dizer qual é o percentual de casos, né, relatado no Brasil ou na sua cidade, vai dizer qual é a forma que se identifica, né, qual é o diagnóstico, como é que é concluído o diagnóstico, e depois como é sugerido o acompanhamento e o tratamento. E aí você vai fazer um parágrafo sobre o seu trabalho, né? Na escola fulana de tal, né, existe um protocolo, né, de avaliação de crianças autistas que são detectadas, né, pela rede pública de saúde ou pela própria rede de educação, e essas crianças são separadas, né, em classes ou não são separadas. A recomendação é que elas interajam com crianças que não têm o espectro, né? Então vocês vão estar fazendo um comentário e depois vocês vão apresentar a pesquisa, né? Como é que aquelas crianças da escola tal são tratadas, e lá na pesquisa você vai falar isso. Olha, elas são selecionadas ou diagnosticadas de tal maneira, né? Foram selecionadas tantas crianças, essas crianças representam o universo, né, lá da escola de 30% dos escolares, né? Então, estou dando um exemplo, faz de conta que foi isso. A escola fulana de tal identificou entre os seus alunos aqueles que tinham o espectro, e aí ela fez um acompanhamento dessas crianças de tal maneira. Aí vocês vão mostrar como isso foi realizado. E depois vocês vão criticar, né, o criticar no bom sentido, né, vão emitir a opinião de vocês sobre o resultado daquele trabalho. Foi válido, não foi válido? O que vocês viram que estava falho ou que estava muito bom? Né? Então, fazer o comentário de vocês sobre o que foi encontrado naquele trabalho. Isso vocês julgando um trabalho que já foi feito. Se vocês forem fazer, aí vocês vão ter que descrever o que vocês vão fazer com aquelas crianças daquela escola, né? E esse trabalho que vocês vão fazer tem que estar em contexto ao que vocês escreveram lá na parte da fundamentação teórica, tá? Ou sobre diagnóstico, ou sobre tratamento, né? O acompanhamento, ou sobre resultado final daquele tratamento que normalmente é indicado para ser utilizado, tá certo?
Estou vendo a mãozinha do Fagner. Pode falar, Fagner? Fagner? Bom dia. Bom dia. Assim, poderia, por exemplo, nosso tema é doenças mentais relacionadas com mulheres com obesidade e adultos com obesidade. Eu sou personal e tenho um trabalho junto com uma psicóloga que faz trabalho conjunto comigo. Aí eu queria saber, a gente pode trabalhar com isso em cima das minhas próprias clientes? Com certeza. Você vai ser o colega. Lembra que eu tinha dito que um colega que já trabalha ou que já tem essa facilidade de fazer a parte prática, e depois você vai dividir com um grupo para o grupo organizar os gráficos, né, as tabelas em relação aos dados que você tem, que é realizado no seu ambiente de trabalho, sem problema nenhum. Excelente o tema de vocês, Fagner. Muito legal. Obrigado. Nada. Bom, então vamos ver o próximo aqui. Aí a gente entra naquela ajudinha que eu falei sobre as citações, né? Que agora é o olhar de vocês sobre os artigos que vocês vão selecionar, né? O que é uma citação? A citação é um pedaço de um texto que está escrito por outra pessoa que eu quero botar no meu trabalho. Eu não posso simplesmente recortar, copiar e colar, né? No meu trabalho, senão isso é um plágio, né? Eu estou copiando um trabalho de outra pessoa. Mas a construção de um trabalho literário, ela é baseada em informações que você obtém de outros artigos. Para não ser considerado um plágio, eu tenho que fazer uma citação. Então, a citação é justamente eu pegar aquele pedaço do texto, mas eu dizer quem citou, né? Eu colocar junto da minha frase ali a informação da onde aquela frase, aquele parágrafo inteiro foi tirado. Né? Então, isso é fazer uma citação. E existem formas diferentes de fazer essa citação. Eu posso fazer uma citação direta curta, né? Essa citação direta curta é quando eu copio uma frase de lá e no final eu coloco lá o nome do autor e o ano. Né? A forma como eu coloco lá o autor e o ano é padronizada. Eu tenho que escrever com letra maiúscula, né? O sobrenome dele, vírgula, a inicial do nome, ponto. Se eu quiser, eu boto já o nome da revista, da obra onde ela foi tirada e o ano da edição. Tá? Então, esse é o formato correto de uma citação direta curta. Já a citação direta longa, eu vou começar uma frase, né? Posso começar a escrever com a forma que eu entendi, ou então eu vou copiar exatamente o início da frase e, a partir da minha quarta linha, ou seja, eu vou escrever 3 linhas igualzinha que estava outra. A partir da 4, eu vou abrir aspas na linha de baixo, vou dar um recuo de 4 centímetros, vou mudar o tamanho da fonte e vou escrever o resto igualzinho está lá, né? Mas com essa caracterização diferente, né? Para que eu possa mostrar que é uma citação direta longa e que não fui eu que escrevi aquilo. Então, todos esses formatos vão estar aqui nos slides seguintes, como um exemplo, e naquele manual de metodologia científica que eu já mandei para vocês, também explica mais. E lá dentro do AVA, no ambiente virtual, também explica mais um pouquinho sobre o que são essas citações. A citação indireta é quando eu mudo o formato da escrita, mas eu não mudo a ideia. Tá? Em vez de eu escrever igualzinho, tá lá no livro, eu coloco assim, segundo Silva, né, que é o lugar de onde eu tirei, tal coisa. Eu mudo o sentido, a forma de escrever o que o Silva falou, mas eu não posso mudar a informação. Tá? Eu escrevo ali o que eu entendi que Silva falou. Tá? Eu não posso mudar a fala do Silva. Né? Se Silva disse que era verde, eu não posso dizer que era azul. Tá? Mas eu vou colocar diferente a escrita do que Silva falou. Então, a gente diz que isso é uma citação indireta. Aí, quando eu colocar segundo Silva, o Silva não vai estar em letra maiúscula, só a primeira letra. Segundo Silva, entre parênteses, eu coloco o ano do artigo do Silva, aí continuo escrevendo. Isso é uma citação indireta, significa que eu coloquei ali as minhas palavras. Não foi só. Tem ali uma interpretação do que o Silva falou. E a citação da citação, que é quando no livro do Silva, vamos supor, um outro autor citou uma coisa importante. E Silva colocou lá, né? Lá no livro do Silva estava escrito assim: segundo Alencar, nananã, quando eu fizer essa citação, eu não li o livro do Alencar, né? Eu li o livro do Silva. Então, eu vou colocar lá no meu trabalho, né? Segundo Silva, aí entre parênteses, Apude, Alencar, tal data, não é? Mas lá na minha referência bibliográfica, eu não vou colocar Silva, eu tenho que colocar a obra do Alencar.
Tá certo? Então, por isso que eu falei para vocês, como é uma citação um pouco mais difícil de fazer, eu não coloquei como sendo obrigatória lá. Eu coloquei lá só a direta curta, a direta longa e a indireta. Se alguém tiver habilidade de fazer a citação de citação, tudo bem, mas atentem para a normativa, tá? Como é que se faz uma citação de citação para não fazer errado, tá bem? Então, aí aqui eu coloquei, né, o que eu falei, o que é uma citação indireta, o que é uma citação direta, o que é uma citação direta curta e longa, a diferença delas. Lembra que eu falei para vocês que na direta longa a gente muda o tamanho da fonte, faz um recuo de 4 centímetros, e aqui ainda está faltando a aspas, tá? Então tinha que estar com as aspas aqui, tá certo? Então, lá no manualzinho de vocês, tá explicando direitinho. Aí aqui tem um exemplo da direta curta, né? Ó, essa daqui, para mim, é porque ele colocou igual, ó, porque quando ele coloca aspas, ó, segundo Metzer, mas ele copiou exatamente o que Metzer diz, então ela também é uma direta curta. Agora, se eu tivesse colocado segundo Metzer e escrevesse com as minhas palavras, eu não poderia colocar aspas, não precisaria colocar as aspas, tá certo? Então, eu coloco aspas quando eu copio o que Metzer falou. Aí ela é uma direta curta também, embora aqui nessa condição eu não preciso colocar ele em maiúsculo, tá vendo? Agora, a outra, deixa eu ver se aqui tem um exemplo da outra. Não tem. A direta onde você coloca no final da frase o nome dele em letra maiúscula. Aqui eu dei um exemplo da citação de citação. É justamente aquela que eu falei para vocês, que um autor X que eu estou consultando, no artigo X que eu estou consultando, ele citou um outro autor na obra dele, né? E aí eu quero citar o que esse outro autor falou, mas não foi o autor que eu estava lendo, foi outro. Então, eu tenho que colocar na minha citação que é a PUD, né? Que é uma citação de citação. Porém, lá na minha referência, lá atrás, quando eu for dizer de onde eu tirei, eu vou ter que dar a obra do autor real, e não daquele autor que eu estava lendo. Tá? Então, ela é um pouquinho mais confusa para se elaborar. Quem já tem segurança, pode colocar no seu trabalho. Agora, quem não tem, eu sugiro que não coloque, para não fazer errado, tá? Aí eu coloquei lá no grupo de vocês, lá no WhatsApp, né, no nosso grupo de fala, de conversa, eu coloquei esse arquivo. Oi, Fagner. Eu acabei de olhar novamente, e o que eu tinha citado contigo naquele outro dia aconteceu. 2 grupos estão com o mesmo tema e a mesma faixa etária. Colocaram lá influência da mídia em crianças, entendeu? Pois é, então, aí a gente vai chegar agora nesse contexto, né? Quando eu for olhar lá o grupo, alguém vai ter que mudar de tema, tá? Porque isso foi bastante descrito. Eu pedi que vocês se comunicassem, que vocês fizessem, e infelizmente eu não vou concordar com o mesmo tema, tá? Então, os grupos entrem em contato um com o outro para chegar num acordo. O volume de coisas que vocês fizeram não é grande, não vai ter impacto se tiver que mudar de tema, né? Então, tira no para o ímpar, né? Ou então, algum grupo já tenta mudar o seu contexto, mas não vamos ter os mesmos temas. Tá? Isso já foi discutido no último encontro. Quem no último encontro já tinha se posicionado vai ter, teoricamente, né, a prioridade. O grupo que não tinha se posicionado e colocou depois, porque eu acho que lá no dia a gente já tinha feito uma prévia de grupos, né, de temas. Então, a gente pode resgatar esse mapa anterior, lá no início das conversas, e o grupo que escolheu o tema depois, vai ter que mudar, né? Se os 2 grupos colocaram na mesma data, os grupos vão ter que conversar e chegar num consenso igual a gente teve um que mudou, né? Que de autismo para um outro tema, né? Eu acho que era até o tema autismo mesmo. Que a gente teve esse impasse na última aula e os 2 grupos chegaram a um consenso. Então, os grupos, agora eu vou olhar quando eu colocar aqui e eu vou me referir aos 2 grupos lá, podem ter certeza disso, tá? Quando eu for preencher o meu quadro agora, que eu pegar aquele quadro de vocês que preencheram lá, e os temas forem iguais, eu vou abordar os grupos que estão com o mesmo tema e vou pedir a modificação, tá? Então, os grupos que já viram isso, por favor, já pensem em temas alternativos. Entrem em contato um com o outro, vê quem vai ficar com o tema e quem vai mudar, tá? Mas a gente não vai ter apresentações iguais, ok? Bom, então, dito isso, como vocês já viram, eu vi lá que vocês já tinham preenchido, eu só não abri o arquivo, mas eu vi que vários grupos já tinham colocado os temas lá na tabela, né? O que eu vou fazer quando a gente terminar o encontro? Eu vou montar aqui o meu quadro
e vou entrar em contato com os 2 grupos que estiverem iguais para vocês me darem a definição. Quem vai mudar, quem vai permanecer e qual é o novo tema. Se quiserem fazer isso antes do meu contato, melhor ainda, tá? E republica lá com temas diferentes. O argumento de que já fizeram, já pesquisaram, não vai ser válido, porque vocês fizeram isso já sabendo que não podia ter tema igual, certo? Então, aí foi por conta e risco de cada um, tá certo? Então, não vou me tendenciar, tá? Então, a justificativa que vocês queiram me dar, eu já tinha colocado primeiro, eu não fiz esse controle. Então, isso tem que estar entre vocês. Tá? Eu tenho quase que certeza que, na época, a gente já tinha feito uma prévia e os grupos já tinham se manifestado lá em relação aos seus temas. E se vocês não se articularem para definir quem ia ficar e quem não ia, aí, né, não é uma coisa que vai ser plausível como justificativa. Tá certo? Então, um dos grupos modifique o seu olhar, modifique o seu... A gente tinha até pedido para não ser nem o mesmo tema com faixa etária diferente. Eu ainda falei isso, né? Porque ia ficar muito repetitivo. Autismo em criança e autismo em adolescente não vai mudar muito a coisa. O conceito principal do autismo, da forma de tratamento, é mais ou menos igual. Pode mudar um ponto ou outro, né? Mas não vai ser uma coisa interessante da gente ficar ouvindo, né, na sala informações iguais. Então, já no dia que isso aconteceu, a gente já tinha abordado isso, né? Vale até a mesma faixa etária, mas com temas, com problemas sociais diferentes. Agora, manter o problema social e mudar a faixa, isso a gente não concordou. Tá? Então, não tem como a gente aumentar o número de faixas etárias, mas tem como a gente ter problemas variados lá dentro daquela lista de problemas sociais que foram apresentados para vocês. Então, não justifica a gente manter, né, um tema só com faixa etária diferente. Deixa eu dar uma vez aqui para a Catrine, eu estou vendo a mãozinha dela levantada. Bom dia, professora. Bom dia. Eu acho que a gente está com um problema. Não sei se a senhora conseguiu acompanhar lá no grupo. Até semana passada, isso estava muito organizado porque havia uma colega que estava organizando tudo sozinha. Então, a pessoa mandava no particular o tema e o grupo e ela inseria. Estava tudo certo. Do nada, hoje, começaram uma lista nova e está uma confusão. Então, Catrine, vamos voltar. Foi o que eu falei ainda há pouco. A gente tinha uma lista antiga e essa lista precisa ser resgatada. Essa é a lista que vai valer. Perfeito, porque senão as pessoas estão começando do zero e tá uma confusão. E todo o trabalho que a colega teve foi para fora. Pronto, então vamos reverter essa informação. Obrigado por você ter lembrado, né? Eu sabia que tinha essa lista que alguém estava fazendo, não é? E essa lista vai ser a lista que está valendo, porque inclusive foi em cima dessa que a gente fez a mudança de 2 grupos lá que já estavam dando... Exatamente, não é? Isso, foi ajustado em cima daquela e estava tudo certinho. Pronto. A colega que fez aquela lista está presente? Está na aula? Você lembra quem foi? Deixa eu dar uma Bom dia, professora. Você tem essa última presente, lista? sim. Carol Reis, o nome da colega. Carol Reis. Pronto. A Carol está aí, presente? Estão me ouvindo? Se ela não tiver... Sim. Estou ouvindo. Olha só, eu mandei a lista para a senhora conforme a senhora tinha pedido no WhatsApp da senhora. Tá certo. Então, vai ser... você tem essa lista? Eu enviei para a senhora. Não, então, por favor, você pode publicar de novo hoje, esquece essa lista que eu mandei aqui, tá? E a gente vai trabalhar em cima dessa dali. Aí eu peço que vocês só ajustem os componentes do grupo, tá? Quem entrou, quem saiu, os temas vão ficar em cima da última organização que você fez, tá bem? Tá ok. Então, essa é a nova orientação. A partir desse último mapa que a colega fez, ela se deu o trabalho de juntar isso tudo, até a meu pedido, que no último encontro foi isso que eu tinha solicitado, que alguém pudesse tabular, né? E ela fez isso perfeito e me enviou. Aí, em cima desse dado que ela fez, as pessoas que entraram, né, nos novos, pessoas novas que entraram nos grupos vão ser acrescentadas, mas os temas não vão ser reavaliados, tá? Então, se algum grupo mudou o seu tema e colocou igual ou de outro, vai precisar alterar, tá certo? Então, a colega vai republicar o último quadro que foi feito e é esse que vai estar sendo validado. Eu só peço que atualizem os nomes das pessoas, tá? Os componentes dos grupos. Os temas já estão lá tabulados. A não ser que o grupo tenha mudado para um tema que também não vai coincidir com o de outra pessoa, com o de outro grupo. Certo? Bom, então aqui está a mãozinha da vez, a da Natália. Bom dia, professora. Bom dia, Natália. Professora, é porque o meu grupo, desde o início, pegou o tema influência da mídia na alimentação dos adultos. Aí tinha realmente um outro grupo que estava com
a influência da mídia na alimentação na infância. Aí a senhora tinha liberado isso. Então, o meu grupo fez já todo o trabalho focando nos adultos. A nossa pesquisa é toda na faixa etária adulta. Então, só que o que a gente tinha acordado da última vez? Que poderia ser repetido o grupo etário, justamente pelo problema que tinha acontecido no outro grupo, a questão do autismo, né? O autismo em criança e o autismo em outra faixa etária. E aí, isso se aplicava para os outros também. O que tinha ficado acordado é que não teria os mesmos, porque assim não vai mudar muita coisa de impacto. Não, a gente não foi combinado isso. Se fosse o mesmo tema, mas faixa etária diferente. Gente, tem duas pessoas falando, não dá. Uma de cada vez. Então, a Natália estava na vez falando. Vamos lá. Eu só vou esclarecer o que a Natália está falando. Foi combinado que poderia ser o mesmo tema, mas faixa etária diferente. É isso que eu me lembro da última vez. Poderia ser o mesmo tema, mas desde que não fizesse a mesma faixa etária. Então, mas se a gente usasse o argumento até foi a troca do grupo, eu lembro disso, porque o argumento tinha sido a questão do autismo. Tinha um grupo que queria fazer o autismo numa faixa e outro grupo fazer na outra. E aí a conclusão é o seguinte, vai ficar muito repetitivo, gente, porque na hora da fundamentação teórica, os conceitos são iguais, é a mesma coisa na alimentação. Vai mudar o grupo, mas o objetivo não vai. Então, assim, é uma coisa que vai ficar muito repetitiva, vai ficar chato de ouvir. Vai tirar a motivação de quem está escutando, né? Então, eu, particularmente, não acho interessante, né? Se vocês quiserem apresentar, não vou me opor, tá? Mas eu, sinceramente, de antemão, eu já acho que vai ser uma repetição, vai ficar uma coisa muito maçante da gente escutar, né? Professora, oi, Natália. Posso concluir? É porque, realmente, eu estava presente nessa aula que a senhora pediu para o grupo do pessoal do autismo mudar. Eu estava presente nessa aula e eu tinha entendido que era só para o caso desse tema do autismo, porque era muito similar, com faixa etária muito similar, infância para adolescência. E aí você acha que na questão da mudança da mídia vai ter diferença? Não, eu concordo com a senhora, professora, mas eu participo das aulas e desde o início eu perguntei para a senhora havia concordado que poderia ser faixas etárias diferentes, então os outros grupos... No início eu tinha falado isso, não meu grupo já fez todo o trabalho, e como a senhora não deixou, não ficou 100% explícito que era para mudança para todos os grupos, a gente manteve, porque a gente já está com todo o trabalho pronto, inclusive eu estou aqui na aula como representante do meu grupo, para perguntar, assim, dúvidas do trabalho, que a gente já fez toda a introdução, todo o objetivo, nós temos 11 parágrafos já escritos. E o nosso tema é totalmente focado no adulto. Olha só, então, o que eu estou falando, eu não vou proibir ninguém que faça, tá? Então, como eu tinha colocado, no último encontro, eu não atribuí isso apenas ao autismo. Você pode ter interpretado isso, mas eu não usei esse termo. Eu tinha dito que o ideal era a gente não usar temas, mudando os temas, só seguir a faixa etária diferente, porque ia ser uma coisa muito repetitiva. Isso se aplicou naquele dia ao problema daquele grupo, mas a minha fala foi igual. Então, assim, vocês fizeram, né, o trabalho, a etapa que era para fazer, a fundamentação teórica, vocês avançaram por interesse de vocês, né? Mas a gente iria para a fundamentação agora, até mesmo para que a gente não tivesse esse tipo de desconforto. Não vou impedir que vocês façam, só acho que vai ficar desinteressante, mas fica a critério de vocês, tá? De vocês e do outro grupo. Não vou impedir, não acredito, né, que isso seja um empecilho, mas eu acho que a informação que eu atribuí ao outro grupo, ela se aplicava para todos. O problema, eu ainda usei esse título, gente. Eu falei assim, a fundamentação teórica, que é baseada no problema, não é na faixa etária, vai ficar repetitiva para todo mundo. Então, assim, isso vale para todos os temas. A gente tem, ainda falei assim, ó, a gente tem uma bagagem enorme de temas ali, né, de problemas. A faixa etária, a gente tem só aquelas ali. Então, por que pode mudar a faixa etária? Mas os temas têm que ser diferentes, né? Então, pode manter a faixa etária, mas os temas precisam ser diferentes, porque na hora da fundamentação teórica, o assunto vai ser repetitivo, né? Então, eu tenho certeza dessa minha fala. Mas é como eu falei para vocês, não vou impedir que vocês façam, não vou dar nota menor por conta disso, só acho que vai ficar desinteressante, né? Então, é só uma opinião, né? Mas também não vou prejudicar vocês que já fizeram, né? Vocês fizeram para poder ficar mais tranquilos, é por isso que eu estou reconsiderando, porque no início eu tinha dito que eu não ia aceitar, né? Mas como vocês já falaram, já fizeram um trabalho. Eu não vou desvalorizar o que vocês fizeram, né? Porque vocês se adiantaram, vocês já se organizaram. Eu não vou prejudicar o grupo por conta disso, né? Mas, de antemão, se o outro grupo não tiver feito, né? Eu sugiro que o outro grupo mude.
né, para não ter uma coisa repetitiva. E aí, o grupo das colegas que já avançou, mantém o tema. É a minha sugestão. Mas se os dois grupos quiserem insistir, tá tudo bem, tá? Eu não vou diminuir nota de ninguém, não vou impedir que aceitem, né? Mas eu, sinceramente, acho que vai ficar desinteressante, tá bem? Fagner? Sua mãozinha tá pro alto, pode falar, Fagner? Assim, professor, que o nosso grupo, a gente entendeu isso, e o nosso grupo mesmo era um dos que estava com tema de autismo, e por isso que a gente trocou. Pronto, então, é isso que eu estou falando. Eu tenho certeza que eu fui clara quando eu falei, né? Mas não vou prejudicar o grupo que já se adiantou. Na minha opinião, vai ser uma coisa repetitiva, né? Porque o que está em foco aí é a mídia, é o papel da mídia, não importa em que faixa etária, não é? Então, eu acho que vai ser uma coisa massativa. Se o outro grupo não tiver ainda avançado, tiver ficado só nessa parte do tema e da introdução, a introdução, gente, é escrever 10 linhas. Isso não vai dar um trabalho maior ou menor para ninguém para mudar. Agora, quem já fez os seus 10 parágrafos da sua fundamentação, tem mais coisas a perder. E é por isso que eu não vou insistir de que deixem de fazer, tá? Agora, minha sugestão é, se o outro grupo não tiver avançado, que o outro grupo possa mudar o tema, né? Não a faixa etária, pode mudar o tema, né? Ou pode manter o tema e manter a faixa etária e mudar para qualquer outro tema. A faixa etária é o de menos, sabe? Porque a gente só tem aquelas ali. Agora, temas tem vários. Então, a gente não precisa repetir tema. Eu fui claro quando eu falei isso lá, né? Mas eu sei que vale da interpretação de cada um e não vou prejudicar ninguém por conta disso, tá? Maristela, tá com a mãozinha pro alto. Maristela? Oi, bom dia. Não, o pessoal do autismo mudou, né? Eu ia até sugerir, eu falei, gente, autismo tem uma coisa assim, que a fundamentação teórica, ela pode, né, tá discorrendo mesmo, mais ou menos, porque eu estudo sobre criança especial e é gigante, dá para se a pessoa está interessada em debater o assunto, dá para ir até na alimentação, o que a alimentação provoca no neurológico de uma criança. Se mudasse o foco, sim, Marcela, se mudasse o foco, sim. Mas, rico. Como a gente é uma turma de nutrição, o que ia acabar acontecendo? Os dois grupos poderiam tender para a questão da alimentação, e aí ia acabar sendo uma coisa repetitiva, a não ser que os grupos se combinassem. Olha, você vai falar disso e você vai falar disso. Até aí, tudo bem. Porque entendeu? O comportamento da pessoa, ele se altera por um pequeno corante, então é muito rico, né? É muito rico. A questão neurológica, por ela ser frágil, a alimentação impacta demais na vida dessa pessoa. Então, assim, nossa, é muito extenso. Isso. Então, mas aí entra o contexto. Se o grupo tivesse combinado com o outro, olha, você vai falar o quê do autismo? Exatamente. Não é? Legal. Aí a gente podia ter feito esse acordo. Até porque, assim, a gente está acompanhando aí devido à alimentação transgênica, que nossa geração agora está né? Tá consumindo exposta muito a isso, né? Exposta demais. Então, assim, isso é provado em outros países mais desenvolvidos, está dizendo que é isso que está gerando o autismo, essa né? frequência Essa maior, frequência. Né? E sendo que todos nós temos nós, considerados normais, a gente já tem traços autistas. Então, esse tudo traço devido. Pode se acentuar por uso indevido, né? De alguns produtos. Então, assim, é muito rico mesmo. Então, o pessoal podia combinar e até trazer isso para a gente, que vai ser legal. Isso. Então, aí é uma questão os grupos entrarem em acordo. O que só não é legal é a gente trabalhar, como só são 10 parágrafos, a minha preocupação era todo mundo ficar com aquelas mesmas definições, entendeu? E o trabalho fica muito igual. Simples, então, né? E isso fica muito igual. E aí, quem está ouvindo ia ficar desinteressado naquela apresentação. É o mesmo caso na questão da mídia. Por mais que ela seja faixa etária diferente, o foco do problema aí é o papel da mídia, divulgando informações inadequadas, né? Ou às vezes até ela tenta passar informações, só que a forma que ela apresenta não é bem compreendida pela população, até porque a gente tem dentro da população diferentes graus de cultura, né? Diferentes graus de acesso a uma informação completa, não é? Para julgar aquilo que a mídia está falando. Então, assim, a faixa etária aí não vai mudar muita coisa. Né? Claro que vai ter uma certa diferença, porque o adulto ainda tem uma condição de lógica maior do que a da criança. A criança não tem ainda essa capacidade de julgar o que está sendo informado, o adulto tem. Né? Mas o contexto é igual, entende? Então, por isso a minha preocupação. Mas volto a dizer, né? Não vou impedir quem já fez o seu trabalho, não vou prejudicar, né? E dizer que eu não vou aceitar. Só peço que tenha um bom senso do outro grupo que ainda não fez. Se tiver caminhado pouco, vale a pena mudar para apresentar um trabalho mais interessante, né? Que não seja repetido, ok?
Então, não vamos se preocupar de achar que vai ser prejudicado em nota, né? O que na hora eu não vá aceitar, isso não vai acontecer, né? Agora, eu já de antemão imagino, né, que acabe sendo uma coisa desinteressante para o segundo grupo que apresentar. O primeiro é a novidade, o segundo, quando for apresentar, o assunto já não vai estar tão interessante, tá bem? Só esse cuidado. Aqui nesse slide eu reforcei para que vocês acessem a plataforma e vejam os critérios da nota, né? Porque isso aqui foi enviado pela coordenação, então a avaliação do trabalho de vocês vai estar seguindo essa descrição de pontuação para que vocês possam caprichar, né, na hora de elaborar o paper, né, e posteriormente o slide da apresentação de vocês. Então, essa é a ficha que eu vou ter que preencher para enviar, então vai estar baseado naqueles itens que eu falei ali, tá bom? Então, essa avaliação eu vou mandar para a coordenação junto com a cópia do trabalho de vocês. Então, é importante vocês estarem caprichando na hora de seguir aquelas regrinhas, né, da metodologia, de fazer a citação, de manter a margem, de manter o tamanho das letras, né, conforme o formuláriozinho padrão que a Uniaselv está enviando para nós, tá ok? Então, para que vocês fiquem atentos nisso. Vou abrir, então, o nosso chat agora, vou dar uma olhada lá para ver as dúvidas.